Olá, meu nome é Beatriz Erdi, eu sou do quarto período de Instituto de Saúde Nova Friburgo, no curso de Biomedicina, e esse é meu projeto de monitoria, cujo título é Monitoria de Embriologia e o Aprendizado Associado à Metodologia Interativa. Minhas professoras orientadoras foram a professora Fátima Brito e a professora Cássia Rocha. Então, inicialmente, a disciplina de embriologia, ela faz parte do ciclo básico e ela atende aos cursos de biomedicina e de odontologia no Instituto de Saúde de Nova Friburgo e ela é ministrada nos 2 primeiros períodos. Esse projeto de monitoria, ele visa auxiliar o estudo dessa matéria, colaborando com um conhecimento íntegro e acessível a todos. E a minha motivação inicialmente veio da minha afinidade com a matéria. Então, a embriologia, ela foi a primeira matéria com a qual eu me identifiquei quando eu entrei na faculdade. E trabalhar com ela foi uma experiência que eu desejei muito. Isso se somou à oportunidade que a monitoria me dava, né, de auxiliar os alunos e de diminuir as suas dificuldades e de levar um ambiente de aprendizado conjunto, abrindo novos caminhos. Então, como objetivo, a gente tinha principalmente oferecer um acompanhamento personalizado, né, atendendo às necessidades específicas de cada aluno, promovendo atividades lúdicas, né, que visem um conhecimento mais diferente e com aplicação prática, e também estimular debates e troca de conhecimento entre os alunos, que muitas vezes eles encontram as soluções devido a essas discussões. Então, a nossa metodologia, ela foi baseada principalmente em atividades lúdicas, como, por exemplo, né, questionários que eram respondidos após esses debates em grupo, a utilização de aplicativos como o Kahoots e o Plickers, que fazem desse meio virtual um aliado ao conhecimento e à educação. E para o conteúdo de sistema cardiovascular, a gente elaborou um jogo de tabuleiro com cartas que continham perguntas, né? Com o objetivo de levar o conhecimento de forma mais leve e interativa, porque o sistema cardiovascular é o primeiro sistema do nosso organismo a funcionar e ele é um sistema muito grande, sendo um capítulo extenso a ser estudado na embriologia dos sistemas. Então, os alunos muitas vezes encontravam dificuldade em entender esse assunto. Então, levar isso de uma forma mais leve foi essencial para que eles entendessem a matéria e também tivessem um outro olhar em relação a ela. Então, aqui a gente tem o nosso modelo de tabuleiro, né? Ele foi desenvolvido inteiramente pela gente. Então, funciona como um jogo de tabuleiro normal. Os alunos liam as perguntas e se eles acertassem, eles podiam formar duplas ou trios, enfim. E se eles acertassem, eles podiam andar com as cartas, né, de acordo com o número que foi levado ao dado, né, que foi sorteado no dado. E se eles não acertassem, a carta voltava para o baralho e eles permaneciam no lugar. Então foi uma atividade muito interessante. Foi uma atividade que levou um outro olhar dos alunos sobre a matéria. A gente teve resultados parciais incríveis. Então, em relação ao aprendizado descontraído, né, e ao formato lúdico, a gente teve um resultado de 100% de aprovação, então foi muito importante. E em relação à troca de informações, a gente teve um resultado de 88%. Então, isso prova para a gente que levar esse olhar mais diferente, levar essa atividade lúdica para os alunos é muito importante, porque eles conseguiram entender a matéria e, acima de tudo, conseguiram trocar informações entre si. Então, foi muito importante, foi muito essencial. Então, eu espero que vocês tenham gostado, agradeço, fico disponível para contato. Oi, eu sou a Monique Ferreira, monitora voluntária da disciplina de Laboratório de Tratamento e Recuperação da Informação, ministrada pela professora Michele Vogel. Essa é uma disciplina obrigatória para os alunos do 8º período do curso de Biblioteconomia e Documentação. Ela é composta pelo referencial teórico e as atividades que constituem a parte prática. A sua essência é a recuperação da informação, que consiste na atividade de encontrar, mediante uma grande coleção de documentos, a informação que satisfaça a necessidade do usuário. O primeiro objetivo da disciplina é apresentar os conceitos para o tratamento e recuperação da informação, visando as diversas tecnologias da informação. Outra seria desenvolver as competências informacionais na recuperação da informação e permitir que os alunos vivenciem as experiências práticas ainda na graduação. A grande motivação da disciplina é o desafio de fornecer o melhor tratamento possível à informação, para que de forma eficaz e eficiente ela esteja acessível ao usuário em um vasto acervo que está em constante evolução. Como metodologia, foi utilizada a plataforma do Google Classroom,
Foram realizados encontros semanais com os alunos de forma presencial, foram realizadas reuniões com a orientadora, foi realizado suporte aos alunos através de e-mail, WhatsApp, além do espaço que eles já tinham no fórum do Classroom, né, com o objetivo de aumentar a interação aluno-monitor. E foi realizado auxílio em todas as atividades dos alunos. A minha maior contribuição é auxiliar os alunos com a parte prática. Eles recebem da professora o desafio de elaborar uma planilha com metadados que eles mesmos selecionam com o objetivo de recuperar objetos informacionais de um centro cultural. São os mais diversos objetos possíveis. E, além disso, eles têm que elaborar uma política explicando a forma de preenchimento desses metadados para a pessoa que vai realizar esse preenchimento. Como resultados parciais, podemos apresentar que toda a turma conseguiu desempenhar com êxito todas as atividades e avaliações que foram propostas. E com o auxílio extra do monitor, todos conseguiram cumprir o desafio da elaboração da política e da planilha de metadados. Além disso, a mediação entre aluno e professor. A monitoria tem sido uma experiência ímpar, não só pela troca de experiências, pela mediação entre docente e discente, mas por todo o aprendizado imensurável que eu tenho desfrutado ao longo do período. E entre as oportunidades que a monitoria me propiciou, a mais recente delas é que, através do conhecimento que eu adquiri na monitoria, eu recebi um convite no meu estágio para participar como colaboradora num projeto que visa recuperar informações de processos físicos da área de gestão de projetos e negócios. Essa é a bibliografia da disciplina. Obrigada. Olá, me chamo Ariel da Flon, sou monitora no projeto Estudo do Texto e Ensino de Língua Portuguesa, integração entre leitura e escrita. O tema da minha apresentação é atividades de monitoria e prática de produção textual. A troca leva à superação de dificuldades. Primeiramente, gostaria de apresentar os tópicos que serão comentados nesse vídeo. A motivação do projeto, que vem a ser a importância da monitoria como um espaço de troca para melhor compreensão e produção textual, os objetivos de aprendizagem, as metodologias desenvolvidas nas aulas, os resultados parciais e, por fim, as referências. Dito isso, é importante vermos a monitoria como um importante espaço de interação, uma vez que este é um espaço destinado ao desenvolvimento não só do aluno, mas também do monitor. Pois é, nas sessões de monitoria, os monitores começam sua iniciação à docência, com o aprofundamento dos estudos na área do texto, tendo em vista o apoio aos estudantes da disciplina, ocorrendo a troca de experiências, de informações e de saberes durante a formação. É importante ressaltar que, por a disciplina Português 1, Teoria e Prática do Texto, ser destinada majoritariamente a alunos do primeiro período, é importante formular atividades que façam com que os alunos se sintam acolhidos e estimulados, para assim seguirem sua jornada acadêmica mais seguros. Nos atendimentos da monitoria, tivemos um caso que comprova que é por meio do acolhimento e da interação que os alunos superam as suas dificuldades. Alunos que geralmente repetem a disciplina, muitas vezes ficam frustrados e pensam até mesmo em desistir do curso. Com aulas acolhedoras e interativas, encorajamos esses estudantes e contribuímos para que eles superem as suas dificuldades. Tendo isso em vista, objetivos de aprendizagem foram elaborados.
Um dos maiores objetivos de aprendizagem de conteúdo nas aulas de monitoria foi fazer com que o processo de desenvolvimento dos estudos ocorresse de forma individual, levando em consideração as dificuldades de cada aluno. Assim, buscava-se fazer com que os alunos se sentissem seguros para expor as suas dúvidas e que pudessem, assim, desenvolver o seu estudo. Essa interação com os estudantes e o constante contato com a professora Nádia foram cruciais para desenvolver exercícios voltados para as dificuldades de cada aluno, pois ajudaram a nortear o que poderia ser feito e como deveria ser feito. Foi através de exercícios como a leitura em conjunto que trabalhamos a interpretação dos textos e com os resumos, os alunos fizeram o exercício de pôr no papel aquilo que leram, mas agora com suas próprias palavras. Para finalizar a compreensão do conteúdo, exercícios foram elaborados para, assim, fixar bem a matéria. Neste slide, podemos visualizar alguns exemplos que ilustram os métodos desenvolvidos nas aulas. Ao final de uma longa jornada de estudos, os alunos que antes obtinham problemas de compreensão na disciplina, agora conseguem superar a sua dificuldade. Graças a um apoio acadêmico acolhedor, com um olhar voltado para as particularidades de cada aluno. Essas são as referências que utilizei até aqui em minhas atividades. E, por fim, gostaria de agradecer e finalizar aqui a minha apresentação. Olá, meu nome é Chayane Félix da Silva. Eu fui orientada pelo professor Dr. Sérgio Felipe Gereis Vaqueiro e o nosso tema escolhido para essa semana de monitoria foi o tema de sublimação do cloreto de amônio. A nossa motivação com o projeto. A nossa motivação foi que muitas das vezes o conceito de sublimação não é muito bem compreendido pelos alunos durante a marcha sistemática. Muitas das vezes os alunos eles passam pela marcha, passam pelo procedimento, mas muitos conceitos ainda não ficam muito claros para os alunos. E através da eliminação do íon amônio, a gente conseguiu demonstrar esse procedimento, né, aos alunos. O íon amônio, ele funciona como interferente na identificação do potássio com reagente de Koenig, e a partir daí a gente conseguiu fazer esse procedimento. Sobre a fundamentação teórica. Nós temos que a sublimação ela é uma passagem do estado sólido para o gasoso. Quando nós temos as transformações de fase, a gente tem o sólido, o líquido e o gasoso. Na sublimação, ao passar do estado sólido para o gasoso, nós não temos a passagem pelo estado líquido. A amostra ela passa direto para o gasoso. E aqui um pouquinho da metodologia que nós utilizamos para passar esse procedimento para a turma. Primeiramente, nós passamos uma breve explicação para os alunos sobre a sublimação, sobre o que eles já entendiam, se eles já tinham conhecimento prévio. Os alunos interagiram muito bem, responderam o que eles já achavam, o que eles já sabiam. Depois dessa primeira parte, nossa segunda etapa foi executar o procedimento junto dos alunos. Os alunos auxiliaram e observaram todo o procedimento. Explicamos, além de explicar sobre a sublimação, explicamos também sobre o íon amônio, que é o interferente nesse procedimento. E aqui a gente já consegue até fazer o link com o passo 3. Demonstramos a eliminação do íon amônio. No procedimento, a gente consegue observar uma névoa branca, que é eliminada durante o procedimento. E a partir dessa névoa branca, a gente conseguiu mostrar para eles o que geralmente não é visto, que é a sublimação e a recristalização do cloreto de amônio. Aí, finalizando essa parte, a gente fez o teste com a turma para
o teste de Nestlé, né, que é um teste de identificação do amônio, e eles conseguiram comprovar que realmente ali tinha o íon amônio presente. Aqui um pouquinho de como é feito, né? Na metodologia atual, em prática, em sala de aula é feito dessa forma. A gente tem a eliminação do íon amônio aqui, e os alunos conseguem ver, visualizar essa espécie de névoa branca, né? Que a gente tem aqui a eliminação do íon amônio nesse procedimento. E através dessa metodologia adaptada, que a gente mudou um pouquinho, a gente eliminou o íon amônio, mas a gente conseguiu fazer com que ele sublimasse e cristalizasse. Colocamos uma superfície fria em cima do recipiente, e aqui a gente teve a formação dos cristais. E né, para eles comprovarem, né, fizemos o teste de Nestlé e os alunos puderam ver realmente a eliminação do amônio. Então aqui nós conseguimos, além de fazer o procedimento normal, fazer coisas na metodologia adaptada, onde eles fazem, né, o que geralmente é feito e conseguem visualizar o fenômeno. Nós passamos para os alunos um formulário para ver quais foram as impressões dele, o que eles achavam. E aqui fizemos uma escala de 0 a 10 sobre o conteúdo abordado, né? O que isso realmente impactou no aprendizado deles. Nós tivemos um bom resultado, 100% dos alunos deram um conceito bom, então eles realmente conseguiram conseguiram agregar conhecimento a eles. Nesse segundo, a gente perguntou também para eles se esse conhecimento agregado previamente do conteúdo ser abordado na aula foi relevante para eles, porque esse procedimento ele já introduzia a próxima aula. E aí eles todos responderam 100% que sim, então ter esse prévio conhecimento sobre um fenômeno que iria acontecer na próxima aula, só que não dessa forma, eles não iam ver dessa forma que foi vista, agregou muito também ao conhecimento, agregou ao aprendizado deles. E é isso, gente. Olá, eu me chamo Juliana, sou graduanda de enfermagem e monitora da disciplina de enfermagem em unidade de maior complexidade 1. Vou apresentar para vocês o meu projeto de monitoria, e-book interativo Terapias Renais Substitutivas, que eu tive como orientadores a professora Cristina Escudeiro e o professor Cláudio de Souza. Para contextualizar um pouquinho do meu projeto, essa disciplina acompanha o 8º período da graduação de enfermagem e ela possui grandes áreas de atuação, a emergência, o CTI e o Centro de Diálise e Transplante Renal. E a área de terapia renal substitutiva e as suas possibilidades de ação para o enfermeiro são vistas pela primeira vez nessa disciplina. Então, é um campo muito novo, com singularidades. E essa disciplina também ocorre no mesmo período que a disciplina de TCC, que também já tem aquele medo que os alunos têm dela. Ou seja, os alunos eles acabam se assustando com essas novidades, não têm confiança de seu conhecimento prévio e têm muita insegurança com relação ao que está acontecendo naquele momento. Com base em toda essa insegurança, em todo esse contexto, o objetivo geral do meu projeto e da aula é facilitar a compreensão do aprendizado, contemplando o ensino teórico-prático do centro de diálise, sendo para isso um recurso educativo interativo de fácil acesso e, ao mesmo tempo, leve para servir de apoio aos alunos em seu ETP. Esse material, ele trata de uma ferramenta educativa lúdica e digital que foi organizada tendo em consideração as novidades vistas nesse período pelos alunos e ao próprio estresse do cotidiano, sendo para isso uma ferramenta onde os alunos possam praticar acerca das informações relacionadas aos pacientes renais crônicos e promover um relacionamento interpessoal entre os alunos, professores e monitores. E esse material ele foi dividido em tópicos. O primeiro fala da função dos rins, que é para entender as peculiaridades sobre a falência desses rins. O que o órgão faz é uma parte mais fisiológica. E tem questões e jogos para que os alunos possam praticar acerca disso também. O segundo tópico fala da questão da hemodiálise, que é a primeira terapia renal substitutiva que eu vou falar. Traz as modalidades, os acessos, possíveis intercorrências, questões para os alunos praticarem. E ao longo disso também, eu trouxe balões de curiosidade e relembrar, para que os alunos eles consigam ver que, mesmo que seja um campo novo para eles, uma área nova, ainda é possível conciliar com o conhecimento prévio deles, como, por exemplo, a questão de como um manejo de infecções em sítio cirúrgico. O segundo, a terapia renal substitutiva, que é o segundo tópico, é a diálise peritoneal, que também trouxe as modalidades, os acessos, intercorrências e questões para que os alunos possam ir sempre praticando.
Aqui eu trouxe o transplante renal, que é a terceira terapia renal substitutiva, onde eu falo do doador, do receptor, cuidados com o órgão, legislações, questões para os alunos poderem praticar também. O quarto tópico fala sobre curiosidades, onde são informações complementares que ajudam na resolução de questões. E algumas das informações dessas curiosidades poderiam estar presentes nos tópicos anteriores, entretanto, deixariam os tópicos muito longos. Então, sairia um pouco da proposta de ter um design que fosse suave e também gostoso de ser visto. O quinto tópico fala sobre a hora do praticar. Aqui eu trouxe jogos que, em questão, eles foram feitos pela plataforma WordWall e foram pensados em consideração essa rotina do aluno, uma vez que eles poderiam praticar essas questões jogando pelo celular ou no computador, por exemplo, pelo celular na volta para casa, e estimulando uma interação e uma troca entre eles mesmos, porque os jogos eles geram um ranking no final, onde o aluno pode botar um apelido ou um nome para que possa ir vendo o acompanhamento e até jogar entre eles mesmos. E, além disso, caso tenha algum problema com a internet ou simplesmente não goste muito dos jogos, as mesmas questões elas estão distribuídas ao longo do material. Então, você pode baixar o e-book e responder as questões num papel e, no final, tem um gabarito lá atrás, nas últimas páginas do e-book. E, concluindo, o e-book interativo Terapias Renais Substitutivas consegue estimular a participação e interação dos alunos nas aulas por meio das questões e dos jogos que podem ser feitos individuais ou em grupo. E é uma tecnologia educacional acessível à realidade do público-alvo. E ele foi confeccionado pensando na realidade dos alunos, para não ser algo que gere desconforto ou sobrecarga. E ele vai ficar disponível no Classroom da disciplina para que os alunos eles possam baixar e também vai ser publicado na plataforma Educaps, para que tenha a questão do registro da patente dele. Aqui eu trouxe as principais referências utilizadas para a confecção do meu material. E aqui eu agradeço a atenção. Oi, sou Gabriele Damasceno e sou a monitora voluntária da disciplina de oclusão. O título do meu projeto é Análise Oclusal, Analógica ou Digital. E as minhas orientadoras são a professora Luciane Bedran e Patrícia Medina. Bom, a análise oclusal é um procedimento fundamental da odontologia e ela nos permite avaliar a relação entre as estruturas dentárias, o arco superior e inferior, e as articulações temporomandibulares. E é muito importante que seja realizada de forma correta para que a gente possa diagnosticar possíveis interferências oclusais nos movimentos excursivos mandibulares, bem como a existência de contato prematuro em posição de relação cêntrica, além de ser muito importante para planejamento de diversos trabalhos odontológicos. Com o avanço da tecnologia, surgiram novos métodos além do convencional articulador que a gente já está acostumado, possibilitando a realização dessa análise de forma digital, através de scanners intraorais e de software. E nesse trabalho nós exploramos com os alunos sobre as técnicas emergentes e convencionais e as vantagens e desvantagens de cada uma dessas abordagens. A motivação do projeto foi a adoção de tecnologias emergentes ainda na graduação, desenvolver habilidades críticas de comparação entre os métodos analógico e digital, a integração multidisciplinar entre a tecnologia e a oclusão, a aproximação com os alunos para a retirada de dúvidas, a produção de material didático em formato alternativo e proporcionar acesso ao conteúdo prático, além do ambiente presencial. O objetivo desse projeto, em primeiro lugar, foi conhecer a importância e os métodos atualmente utilizados para a realização da análise oclusal, inserir a odontologia digital no currículo dos alunos da faculdade de odonto, introduzindo-os às novas tecnologias cada vez mais presentes na nossa vida, entender os processos de análise oclusal em posição de relação cêntrica, que são feitos através dos métodos de exame clínico do paciente, dos modelos de gesso montados em articulador semi-ajustável, que é o que nós fazemos na prática clínica de oclusão. 3, de modo totalmente digital, com o uso de scanners e software. E 4, pelo escaneamento dos modelos montados em articulador. Também, desenvolver habilidades de senso crítico avaliativo, contrapondo as diferenças e semelhanças dos resultados alcançados, tanto pela técnica analógica como pela digital, tendo como referência o exame clínico do paciente, que é o padrão ouro. E, por fim, avaliar a precisão do articulador semi-ajustável analógico e digital, bem como a sua confiabilidade para diagnosticar contatos prematuros, identificar interferências em movimentos discursivos mandibulares e a inter-relação das superfícies oclusais, estimando as vantagens e desvantagens de cada uma das abordagens. Para garantir as motivações e objetivos de forma satisfatória, a metodologia utilizada consistiu na seleção de um aluno para participar do estudo,
na confecção de vídeos como material de apoio, exemplificando as etapas necessárias que precedem a análise oclusal, analógica e digital, até chegar à análise oclusal propriamente dita, a realização da análise oclusal em boca, a análise oclusal nos modelos montados em articulador semi-ajustável, a análise oclusal com uso de scanner intraoral, feitas em boca e em modelos montados em articulador, utilizando um software específico, que nesse caso foi o Exocad, e na confecção de um e-book com as etapas clínicas que precedem a análise oclusal. Como resultado parcial desse estudo, nós vimos que a análise dos diferentes métodos comprovou que o digital coincidiu 100% com a análise em boca, o que é muito bom porque foi bem preciso. Em relação aos resultados que colhemos através do Google Forms, 100% dos alunos compreenderam o processo de análise oclusal no método analógico e digital, e 100% deles acreditam que os vídeos confeccionados e os e-books auxiliaram na prática clínica. 100% deles consideraram a aula da monitora muito satisfatória, e 100% deles considera que tenha feito uma comparação adequada entre os dois métodos, compreendendo as vantagens e desvantagens. 69,2% deles não tiveram contato com odontologia digital antes da oclusão, e 30,8% deles tiveram contato. E 100% deles acredita que, de certa forma, esse projeto introduziu odontologia digital na disciplina de oclusão. Essas são algumas considerações dos alunos, a referência do trabalho, o TCLE. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Olá, meu nome é Davi Pimenta, sou monitor bolsista da disciplina de Medicina Nuclear e meus orientadores são os professores Jader Cunha e Cristina Fontes. A medicina nuclear é uma área extremamente tecnológica, porém pequena dentro da medicina. O Hospital Universitário Antônio Pedro recebeu um novo aparelho de SPECT em 2023 como doação, e a intenção desse projeto de monitoria é produzir uma aula presencial mostrando as diferenças e avanços desses novos exames produzidos pelo aparelho mais recente em relação ao que previamente era utilizado no serviço há anos. O antigo é o Millennium MPR da GE, enquanto o novo é o Simba Evo Excel da Siemens, e possui duas cabeças, ou colimadores, diferente do primeiro. Ambos são aparelhos de SPECT, que se traduz como tomografia computadorizada por emissão de fóton único, e se baseia na obtenção de imagens através da captação de emissões radioativas vindas do paciente, o qual foi administrado o radiofármaco. De modo a compreender verdadeiramente a especialidade de medicina nuclear, é necessário estar ciente da capacidade do aparelho disponível. Por isso, os objetivos do trabalho se baseiam em fazer com que o aluno conheça um pouco mais sobre a base do exame cintilográfico, em termos de funcionamento do SPECT, e também ter ciência das diferenças entre o equipamento antigo e o atual. Tais diferenças não se traduzem fortemente na qualidade das imagens, mas sim na capacidade funcional de cada um, com aporte tecnológico e eficiência, que serão exploradas de forma um pouco mais detalhada nos resultados parciais. É importante que o aluno que participe da disciplina conheça a tecnologia empregada no serviço, uma vez que ela é necessária para o exame de imagem. Além disso, a capacidade do aparelho modifica a dinâmica do setor. De modo a conseguir informações e imagens ilustrativas para a aula, foram pesquisados exames cintilográficos na plataforma PAX-DICOM, nos computadores do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Universitário. Foram filtrados pacientes que fizeram exames com o aparelho antigo e com o novo, dentro da mesma modalidade. O tempo escolhido para a pesquisa foi entre 2017 e 2023. Também houve levantamento de informações dos aparelhos de SPECT, utilizados para avaliar semelhanças e principalmente diferenças entre os dois. Por fim, montagem da apresentação de slides, com 20 minutos de duração, para ser realizada após a aula teórica na disciplina de Medicina Nuclear, no horário disponibilizado para atividade de monitoria. Em termos de levantamento dos exames, foram encontrados 22 pacientes que se enquadram nos critérios de busca, dos quais 10 foram selecionados como os mais interessantes para possivelmente serem utilizados na apresentação. Para compor a aula, foram selecionados alguns exames de modalidades diferentes, como cintilografias ósseas de perfusão cardíaca, função renal e de tireoide. A intenção é exemplificar a investigação cintilográfica em diversos sistemas biológicos. Quanto às diferenças mais notáveis, foram evidenciados alguns dados importantes acerca do funcionamento da nova máquina de SPECT e suas vantagens em relação ao modelo previamente utilizado. Os principais aspectos são o tempo de realização dos exames,
pois com 2 colimadores ao invés de 1, o tempo de rotação ao redor do paciente para aquisição de imagens tomográficas foi reduzido pela metade, e assim a rotatividade dos exames pode ser duplicada. Sobre a maior quantidade de recursos tecnológicos, a nova máquina apresenta a capacidade de produzir cintilografias de perfusão cardíaca com menor tempo de exame, além de menores doses de radiofármacos administrados ao paciente. As imagens demonstram exames de perfusão miocárdica de um mesmo paciente com o aparelho antigo, à esquerda, e com o novo, à direita. Apesar de ser possível dizer que houve algum ganho de qualidade da imagem em alguns exames, entende-se que o principal avanço com esses novos exames ocorreu em termos de eficiência e aporte tecnológico, em decorrência de um aparelho de SPECT mais moderno. Essas foram as referências. Obrigado. Oi, meu nome é Larissa, eu sou aluna de Medicina Veterinária e estou no 8º período do curso. Eu me inscrevi para a seleção de monitores da disciplina de apicultura basicamente por 2 motivos. O primeiro foi porque eu já tinha tido experiência com a disciplina no meu ensino médio, eu cursava técnica agropecuária, e lá eu aprendi a gostar das abelhas. O segundo foi porque eu queria ter uma experiência como monitora, poder criar conteúdos que ajudassem os alunos e que, de alguma maneira, me trouxessem um pouco mais de experiência e conhecimento. E com o decorrer da monitoria, os projetos que eu realizei não ficaram apenas com os alunos, mas nós também conseguimos levar o BIUF para outras pessoas. O que é de suma importância, porque muitas pessoas não sabem o que é apicultura ou qual é a importância das abelhas além da produção do mel. A monitoria ela começou com o desenvolvimento de uma apostila, contendo os principais assuntos da apicultura, como a importância dessa prática, anatomia e fisiologia das abelhas, as principais raças, os tipos de equipamentos, EPIs, e no final da apostila tem um capítulo sobre noções básicas de meliponicultura, que consiste na criação de abelhas sem ferrão. Depois disso, eu dei 2 aulas, uma em cada período, com o tema de plantas apícolas, abordando vários tópicos, como a importância, a interferência delas na qualidade e na produção do mel. Eu disponibilizei para eles um formulário de avaliação da aula e obtive essas respostas, numa visão da aula. O pessoal gostou muito da aula, foi uma aula bem clara, eles conseguiram absorver os conteúdos ministrados. Aí no final da aula, como atividade de fixação, eu distribuí a eles 3 atividades, sendo um caça-palavras sobre matérias já ministradas pela professora e uma cruzadinha sobre a aula que eu havia ministrado de plantas apícolas. Em relação à atividade, a maioria achou que ela estava em um nível de dificuldade bom, e no final desse formulário de avaliação, eu deixei um espaço para críticas ou outros comentários, e todos eles foram positivos, como está mostrado aqui nesse lado da tela. Depois eu formulei uma atividade que eu enviei pelo Classroom para eles, sobre a aula que eu havia dado, atividade sobre plantas apícolas, e essa atividade ela compôs a nota deles no final da disciplina. E com a ideia de termos um Instagram sobre a apicultura da UF, eu criei uma conta no Instagram e criei também a nossa logomarca, o BIUF Praticando Apicultura. E aí, a partir disso, eu comecei a criar posts para esse Instagram, falando um pouco mais sobre o que é apicultura, os métodos de criação das abelhas, as principais raças, como que funciona a estrutura da colônia, além da divulgação de uma atividade que foi realizada no Campo de São Bento e o BIUF esteve presente. Nós fizemos também uma atividade como uma análise sensorial com os alunos, e ela foi feita nos dias em que eu dei a aula, Nessa avaliação, os alunos experimentaram às cegas 4 tipos de méis, que eram provenientes de diferentes floradas. E a partir disso, eles avaliaram as propriedades organolépticas desse mel, como o aroma, a cor e o sabor. E aí, no final dessa atividade, eu entreguei para eles um folder que eu havia feito, falando um pouco mais sobre os produtos apícolas, incluindo os tipos de mel que eles haviam avaliado. E com os dados que nós coletamos dessa atividade, produzi 2 resumos expandidos que estão sendo submetidos para a Semana Acadêmica da UF.
Também criei um banner que ele foi exposto em uma atividade prática realizada no campo de São Bento, por um apicultor da cidade de Niterói mesmo, e ele também será utilizado no encontro de zootecnia da UF, na Fazenda Escola, que ele vai estar junto da estação de sanidade de abelhas na produção de mel. E por enquanto, a minha última atividade como monitora foi o desenvolvimento de um atlas, com imagens e as principais características de algumas raças de abelhas da espécie Apis mellifera. E é isso, gente. Muito obrigada. Olá, me chamo Ana Tereza e eu sou monitora na disciplina de Processos de Conhecimento Civil, tendo como orientador o professor Marcelo Pereira de Almeida. E essa monitoria é vinculada ao projeto do Departamento de Direito Processual, SDPA 0001, intitulado de Tutela Provisória no novo CPC, Urgência e Evidência na Tutela dos Direitos. Bom, a minha maior motivação para ter entrado no projeto de monitoria é o fato de eu ter grande interesse em seguir carreira na área acadêmica, bem como também de poder ajudar os alunos para que eles tenham uma melhor compreensão da disciplina e eles possam ter um bom desenvolvimento durante o período, tendo em vista que essa é uma matéria de grande importância para que eles compreendam todo o caminho do processo civil, como ele decorre desde a petição inicial até a sentença, tudo o que acontece nesse meio é muito importante eles compreenderem de um modo geral, Então, para isso, a gente criou também um grupo de WhatsApp em que eu vou ficar disponível para os alunos para que eles possam tirar dúvidas quando eles quiserem, tanto dúvidas pontuais quanto dúvidas de algum tópico específico da matéria em que eles possam querer que explique novamente. E para isso eu vou realizar também reuniões semanais de monitoria para ali tirar as dúvidas de uma forma mais explicativa, como também explicar se for necessário algum tópico novamente que precise de maior esclarecimento, justamente para que eles consigam ter esse bom desenvolvimento durante o período. Os resultados parciais a gente percebe pelo fato de que os alunos que se fazem mais presentes e que estão sempre tirando dúvidas, estão nas monitorias, são alunos que de fato conseguem se desenvolver melhor na disciplina, conseguem atingir notas mais altas, então é perceptível que a monitoria ajuda nesse sentido, tendo em vista que eles podem sempre tirar as dúvidas que eles quiserem e com isso também ajuda a desenvolver o conhecimento deles na matéria de um modo geral. E além disso também as referências utilizadas na disciplina são doutrinas de curso de Direito Processual Civil, de diversos autores, mas principalmente o professor aborda o doutrinador Humberto Teodoro e o Fred Dias Júnior, e além disso também trazer diversas jurisprudências como exemplos de casos concretos para que eles possam compreender de fato como aquelas situações explicadas na aula acontecem na prática. E para isso também o professor vai abrir um espaço para que eu tenha uma aula expositiva em que eu possa também desenvolver o plano de aula que foi formulado por mim e com isso também ajudar a desenvolver melhor a oratória, e tudo isso está dentro do projeto de monitoria que é orientado pelo professor. Obrigada pela atenção de todos. Tchau.